Olá! Hoje a gente vai seguir aquele rastro invisível que deixamos para trás a cada clique, a cada curtida. Vamos juntos desvendar a jornada surpreendente dos nossos dados pessoais nesse mundo digital. Vamos pensar numa situação bem comum que todo mundo já passou. Uma loja oferece um desconto e, em troca, só pede o número de telefone ou e-mail. Parece um bom negócio, né? Mas para onde essa informação vai de verdade? O que acontece no exato segundo em que a gente digita e aperta enviar? Bom, para entender essa jornada, a gente precisa começar pelo básico. O que significa exatamente ter privacidade no mundo digital? Olha, em termos bem simples, privacidade é sobre ter controle. A ideia é que cada pessoa possa decidir o que quer compartilhar, com quem e quando. O controle deveria estar, ou pelo menos a gente espera que esteja, nas mãos de cada um. E é aqui que a coisa complica, com o que a gente chama de problema da propagação. Pensa assim, quando uma informação é compartilhada, é como fazer uma cópia dela. Mesmo que a gente confie na pessoa ou na empresa que recebeu, o controle sobre o que acontece com aquela cópia foi perdido. Ela pode ser copiada de novo, vendida, compartilhada, e muitas vezes sem se ter a menor ideia. E que tipo de dados são esses? Bom, a lista é longa e o que é sensível muda muito de pessoa para pessoa. Para alguns, o histórico de saúde é o mais importante. Para outros, são as opiniões políticas. O ponto principal é que não existe um padrão único do que é privado. No fundo, é uma questão bem pessoal. Agora, vamos ver como a tecnologia pegou esse problema e o amplificou numa escala que era, sinceramente, inimaginável. A questão da privacidade não nasceu com os computadores, mas com certeza foi levada a um nível completamente novo por causa deles. Se liga nesse número: 2,5 exabytes. É uma quantidade de dados tão absurda que fica difícil até de visualizar. Para você ter uma noção, se cada gigabyte fosse um tijolo, com a quantidade de dados que a gente cria todo santo dia, daria para construir dezenas de muralhas da China. A quantidade de informação gerada é simplesmente astronômica. E tem mais, olha que loucura! 90% de todos os dados que existem hoje no mundo foram criados só nos últimos 2 anos. Isso mostra um crescimento exponencial, né? Impulsionado por um armazenamento que ficou gigante e muito, muito barato. E essa situação do Vivek Wadhwa resume a ironia da situação de um jeito brilhante. Nós mesmos participamos voluntariamente dessa coleta massiva de dados e, muitas vezes, até pagamos pelos aparelhos e serviços que nos monitoram. Cada busca no Google, cada curtida numa foto, cada e-mail que a gente manda, tudo isso vai formando um rastro, como se fossem migalhas digitais. Sozinhas, elas parecem não dizer nada, mas quando juntamos todas, essas migalhas pintam um retrato incrivelmente detalhado de quem nós somos. Ok, com essa montanha de dados sendo coletada o tempo todo, surge uma pergunta óbvia. Quem está no comando disso? Quem é que cria as regras para proteger toda essa informação? É até surpreendente, mas muitos dos princípios que guiam a privacidade hoje nasceram lá na década de 70, muito antes da internet que a gente conhece. As chamadas práticas justas de informação criaram uma base, defendendo que os dados devem ser coletados de forma justa, usados para um propósito claro e, o mais importante, que as pessoas devem ter acesso e controle sobre eles. Só que a forma como esses princípios são aplicados varia, e muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, a abordagem é toda fatiada. Tem uma lei para a saúde, outra para finanças. Vira uma verdadeira colcha de retalhos jurídica. Já na União Europeia, a história é outra. A abordagem deles é bem mais abrangente, com uma lei geral de proteção de dados que dá uma proteção mais forte e uniforme. E isso, claro, acaba afetando como empresas do mundo todo tratam os dados dos europeus. Então, o que dá para ser feito? A boa notícia é que existem estratégias, sim, tanto para a gente como indivíduos, quanto para as organizações para proteger a privacidade. 2 estratégias que podem ajudar são o anonimato e o pseudônimo. Anonimato é, esconder totalmente a identidade. Já o pseudônimo é usar uma identidade separada da real, mas que seja consistente. Pensa num e-mail que alguém cria só para fazer compras online. Isso permite interagir sem revelar a identidade verdadeira, mantendo ali uma camada de proteção. Agora, para as organizações, a responsabilidade é ainda maior. Práticas como a minimização de dados, ou seja, coletar só o que é estritamente necessário, são fundamentais. A anonimização, que é remover informações que possam identificar alguém, também. E, claro, é preciso ter políticas de segurança e auditoria muito claras, para garantir que os dados sejam sempre tratados com responsabilidade.
Mas e quando tudo isso falha? A consequência mais direta e mais perigosa da perda de controle sobre os nossos dados é o roubo de identidade. O roubo de identidade é exatamente o que o nome diz. Alguém se passa por outra pessoa usando as informações pessoais dela para abrir contas, fazer compras ou cometer outros crimes. É a materialização da perda total de controle sobre quem somos. E a frequência com que isso acontece é assustadora. Nos Estados Unidos, um novo caso de roubo de identidade acontece a cada 2 segundos. Isso pega um problema que parece abstrato, privacidade de dados, e transforma numa ameaça muito real e constante para milhões de pessoas. Isso nos traz de volta para a questão principal. Nossos dados, depois de compartilhados, parecem ganhar vida própria. Eles viajam por sistemas e bancos de dados que a gente nem sabe que existem. Então, a pergunta que fica no ar é: nessa jornada digital imensa, quem está realmente no controle?